Deus abençoe a você, muito bem-vindo, filho, ao meu episódio, ao nosso podcast diário, a Bíblia em um ano, episódio 59. Hoje leremos Números, capítulo 8 e 9, Deuteronômio, capítulo 8 e o Salmo 93. Salmo 93, muito provavelmente vai ficar como tarefinha, então já anota aí para você ler no final de tudo, tá? Sozinho, para você ter a sua intimidade com a palavra. Se você puder estar com a Bíblia na mão mesmo, eu prefiro. Lembrando que eu estou usando aqui, eu uso sempre a Bíblia da Ave Maria, mas é a Bíblia online, Bíblia Católica Online, é a edição que está na internet, tá? Mas se qualquer dúvida, você acompanha lendo aqui na tela, tá aparecendo, né? Gente, a Bíblia em um ano, leremos a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse aqui nesse ano. O vídeo é soltado, aparece aqui no canal, né? Postado, melhor dizendo, sempre ao meio-dia, mas fica aqui para você acompanhar a hora que você puder, na playlist Bíblia em um ano. Copia o link, já partilha com mais pessoas, para mais pessoas rezarem juntos, lerem juntos, aprenderem juntos, tá bom? É muito importante para nós aprendermos juntos com outras pessoas, melhor dizendo, junto com outras pessoas, isso é muito bom. E também, se você é novo ou nova, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa já seu joinha, like, curtida nesse vídeo, porque é só assim que você me ajuda a evangelizar, que você faz o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Aqui no canal tem muita coisa boa, gente. Tem aqui o texto que entra todo dia às 6 da tarde. Tem também a homilia que entra todos os dias. É muita coisa boa, muita coisa legal mesmo. Então hoje nós vamos ler Números 8 a 9, Deuteronômio 8 e o Salmo 93. Números capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão o seguinte: Quando colocardes as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Arão assim fez, e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, seu pé, suas flores, tudo era de ouro batido, e foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como farás para purificá-los: asperge-os com água da expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo, lavem suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tomem então um touro com a sua oblação de flor de farinha amassada com óleo, e tomarás tu um segundo touro em sacrifício pelo pecado. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião e convocarás toda a assembléia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Arão oferecerá os levitas ao Senhor como oferta agitada, em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto ao Senhor, para fazer a expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás desse modo os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso virão para a tenda de reunião para me servirem. Assim os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas. Eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito, daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu, e eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos do Egito. Eu tomarei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Arão e seus filhos, para fazerem o serviço dos israelitas da tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que esses últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a assembléia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés em seu respeito. Assim fizeram os filhos de Israel. Purificaram-se e lavaram as suas vestes. Arão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor, e fez a expiação por eles, a fim de purificá-los.
e vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião, para fazer o seu serviço, em presença de Arão e seus filhos. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: esta é a lei relativa aos levitas. Desde os 25 anos para cima, o levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir dos 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Desse modo, disporás os levitas nos seus encargos. Números capítulo 9. No primeiro mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés perto do Sinai. Disse-lhe: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme foi marcado, entre as 2 tardes, e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando em um cadáver, apresentaram-se a Moisés e a Arão naquele dia, e disseram-lhe: estamos impuros, porque tocamos em um cadáver. Vamos por isso ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado em um morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as 2 tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão para o dia seguinte, não quebrarão nenhum de seus ossos, e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem e todavia não fizer a Páscoa, será cortado de seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para todos vós, para o estrangeiro e para o natural. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, e sobre o tabernáculo, isto é, na entrada do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e à noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, ali acampavam. À ordem do Senhor, levantavam o acampamento, e à sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então, à ordem do Senhor, permaneciam acampados, e à ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam, só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. Deuteronômio capítulo 8. Tereis muito cuidado em praticar tudo o que hoje vos prescrevo,
para que possais viver e multiplicar-vos, e entrar na possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos de teu coração, e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o maná, que não conhecias nem tinham conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram sobre ti, e teu pé não se inchou durante estes 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração, assim como um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e temendo-o, porque o Senhor teu Deus vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes, de fontes e de águas profundas que brotam nos vales e nos montes. Uma terra de trigo e de cevada, de vinhas, de figueiras, de romãzeiras, uma terra de óleo, de oliva e de mel. Uma terra onde não será racionado o pão que comeres, e onde nada faltará. Terra cujas pedras serão de ferro e de cujas montanhas extrairás o bronze. Comerás a saciedade e bendirás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de esquecer o Senhor teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que hoje te prescrevo. Não suceda que, depois de teres comido a saciedade, de teres construído e habitado formosas casas, de terdes visto multiplicar-se teus bois e tuas ovelhas, e aumentar a tua prata, o teu ouro e o teu bem, o teu coração se eleve, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Foi ele o teu guia neste vasto e terrível deserto, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água, que fez jorrar para ti água do rochedo duríssimo. Foi ele quem te alimentou no deserto com um maná desconhecido de teus pais, para humilhar-te e provar-te, a fim de te fazer bem depois disso. Não digas no teu coração: a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-me todos esses bens. Lembra-te de que é o Senhor teu Deus quem te dá a força para adquiri-los, a fim de confirmar, como o faz hoje, a aliança que jurou a teus pais. Se, esquecendo-te do Senhor teu Deus, seguires outros deuses, rendendo-lhes culto e prostrando-te diante deles, desde hoje vos declaro que perecereis com toda a certeza. Como as nações que o Senhor exterminou diante de vós, assim também perecereis vós, se não ouvires a voz do Senhor, vosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que sempre nos orienta, que é uma lâmpada para os nossos pés, para os nossos passos, luz para o nosso caminho. Não permita que nós nos desviemos, não permita que nós esqueçamos do Senhor e todos os seus benefícios na nossa vida. Amém. Gente, eu gostei demais, claro, o número está fantástico, mas Deuteronômio eu gostei demais. Porque o livro do Deuteronômio não, é justamente o Deuteronômio capítulo 8, ele está dizendo, olha, lembra, você sabe que um dos verbos que mais aparece no antigo Israel é lembra, né? Lembra, Israel. Escuta, Israel. Lembra. E Moisés aqui, né, em Deuteronômio capítulo 8, está fazendo essa rememoração, né? Lembra que vocês estavam no Egito? Lembra que o Senhor conduziu vocês, né? Humilhou-te com a fome, faz água sair da pedra, fez pão cair do céu. Guarde os mandamentos do Senhor. Lembra de tudo isso. Por quê? Versículo 7. Deuteronômio 8, 7. O Senhor vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes, fontes, águas profundas que brotam nos vales e nos montes. Eles viveram no deserto. E Deus ia conduzi-los para uma terra cheia de água, cheia de abundância. Então o que Moisés está dizendo? Olha, não esqueça de Deus quando Ele te abençoar, quando as coisas derem certo? Porque tem muita gente que é assim. No momento da dificuldade, a pessoa está na igreja rezando e buscando. Ela é abençoada, ela supera a dificuldade, ela não põe mais o pé na igreja. Eu lembro de uma mulher que ficou por 5, 6 anos na igreja rezando e chorando e pedindo a Deus a graça de ter um filho. Eu rezei muito por ela.
O dia que ela engravidou e teve o filho perfeito, saudável, nunca mais pisou na igreja. Ou seja, o filho se tornou o ídolo dela e ela desprezou Deus. Então Deus está dizendo, olha, vocês foram no Egito, estiveram no deserto, no Egito como escravos, não esqueçam de tudo isso. Quando vocês entrarem na terra prometida e a terra produzir fruto e tiver água, não esqueça. Não esqueça do que eu já te fiz. Ao versículo 11, Deuteronômio 8:11. Guarda-te de esquecer o Senhor, o teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que te prescrevo. Não suceda que depois de teres comido à saciedade, de teres construído e habitado em casas formosas, depois de teres visto multiplicar-se os teus bois, as tuas ovelhas, aumentar a tua prata, o teu ouro, o teu bem, ter dinheiro, né? Teu coração se eleve, fique orgulhoso e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da servidão. Foi Ele o teu guia nesse vasto e terrível deserto, cheio de serpentes, escorpiões. Foi Ele quem te alimentou no deserto. Gente, porque nós seres humanos, nós temos infelizmente essa infeliz tendência de quando tudo está bom e bem, esquecer de Deus, né? Não esqueça de Deus quando tudo está bem. Pelo contrário, busque a Deus. Tem gente que é assim. Eu faço, como eu disse esses tempos atrás, né? O propósito aqui quaresmal de 40 noites de oração diante do Santíssimo, de 9 às 10 da noite. A quaresma de São Miguel na quaresma da igreja. A pessoa está sofrendo, está desempregada, vem fazer esse propósito. Depois que consegue o emprego, não faz mais. Eu preciso dormir para trabalhar. Mas antes você não tinha emprego, né? Então Deus te deu, agora você vai deixar de rezar? Não, aí que você tem que vir rezar. Muita gente, eu vou ser sincero, Deus não permite que muitas pessoas prosperem, porque Ele sabe que o dia que essas pessoas prosperarem, elas não terão mais Deus como prioridade. Mas, como disse a própria palavra aqui que eu li, o coração delas se elevará, se encherá de orgulho. Tem gente que era assim, era pobre, não tinha nada, era uma pessoa humilde, bom de lidar. A pessoa começou a ganhar dinheiro, começou a ter destaque. Nossa, a pessoa se torna intragável, insuportável, porque ela se acha demais, ela começa a achar que ela é muito boa, ela tem tudo porque ela conseguiu. Não, se não fosse a graça de Deus, você não teria nada, né? Não se esqueça de Deus no tempo da prosperidade. Talvez você até esteja aqui agora lembrando de uma pessoa, sabe, que participou da igreja, que buscou a Deus e que hoje está abençoada e sumiu. Reze por essa pessoa, mande uma mensagem para essa pessoa, não condenando nem nada, mas dizendo, olha, sentimos tua falta aqui na igreja, vem participar, né? É importante, gente. Temos que colocar Deus no centro da nossa vida. E você sabe, eu vou ser sincero com você, a pessoa tem que ter estrutura para passar por um deserto, por uma tempestade? Claro que tem. Mas a pessoa tem que ter estrutura também para ter sucesso. Nem todo mundo tem estrutura para ter sucesso. Tem pessoas que quando começam a ter sucesso, pessoas me perdoe, uma pessoa orgulhosa, vira uma pessoa intragável. Então, seja humilde, trabalhe a sua humildade. Porque se você não for humilde, Deus não permitirá que você cresça. Deus não permitirá que a bênção venha sobre você. E no livro de Números está falando, né, da Páscoa no deserto, fazendo memória da libertação divina, mais ou menos em consonância com o que a gente está falando aqui, né? O 9 fala da Páscoa no deserto, da memória da libertação, e o 8 fala novamente da consagração aos levitas, a preparação para o serviço do templo. Lembrando que nós temos o Salmo 93, que é um salmo muito importante para você ler aí, né? Não é um salmo grande, são só 23 versículos, mas leia em espírito de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você podia, seguindo a inspiração que eu dei aí uns dias atrás, escrever num papel, colar aí no espelho do seu banheiro, colar aí no batente da porta do seu quarto, colar aí na cama, né, na parte não sei como chama aquela parte da frente da cama, escrito assim: não se esqueça de Deus quando tudo estiver bem. Escreva para você lembrar você mesmo. Não se esqueça de Deus quando tudo estiver bem, tá bom? E escreva aqui nos comentários do que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão. Que Deus sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. This night, the town and the sky so quiet. Before it gets louder, stars that we see from a rooftop and a blur from a street light. The wind, the air, the breeze. We're walking home while we wake up. Almost unreal now, walking through neon,